Ele andou com Jesus, ouviu os ensinamentos, viu os milagres de perto e, mesmo assim, escolheu trair. Essa não é só a história de um homem chamado Judas. É uma história sobre tentação, arrependimento, profecia e o mistério real do livre-arbítrio. Você está no canal Uma Visão do Céu. E hoje a gente vai entrar nos momentos finais e mais sombrios da vida de Judas Iscariotes, um dos personagens mais marcantes e enigmáticos de toda a Bíblia. Ele nem sempre foi um traidor. Judas Iscariotes estava lá desde o começo, escolhido assim como os outros. Confiaram a ele mais do que só presença. Ele cuidava do dinheiro do grupo, o tesoureiro, o responsável pelos recursos. Enquanto alguns pregavam ou curavam, Judas organizava o que tinham, discreto, confiável, respeitado. Mas a Bíblia fala de forma sutil, menções breves, olhares indiretos, como se já estivesse nos alertando. Uma reclamação aqui, uma pergunta ali, um comentário que parecia fora do lugar. Não dava para chamar de rebelião, ainda não. Mas alguma coisa por dentro já tinha começado a mudar, como uma semente no escuro, crescendo em silêncio, sem que ninguém percebesse. Nem toda traição começa com um grito. Algumas nascem no silêncio. Judas estava ali, no meio dos outros, mas os pensamentos dele já estavam em outro lugar. Ele observava, ele ouvia, mas alguma coisa dentro dele continuava fria. Uma insatisfação que não ia embora. Uma fome, não por justiça, mas por controle, por reconhecimento, por algo mais. E quando ninguém estava olhando, ele começou a questionar, não em voz alta, só o suficiente para criar uma distância entre o coração dele e o Mestre. Foi durante uma refeição. Uma mulher entrou na sala carregando um frasco de perfume. Não era qualquer perfume. Era nardo puro. Valia o salário de um ano inteiro. Ela derramou tudo aos pés de Jesus. E enquanto o aroma tomava o ambiente, Judas perdeu o controle. Por que esse desperdício? Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas não era sobre os pobres, não de verdade. Jesus viu além das palavras e corrigiu Judas, não com raiva, mas com verdade. E algo nele se quebrou. Judas se levantou e saiu. Não só daquela sala, mas do caminho que ele seguia até ali. O coração dele tinha feito sua escolha. O sol mal tinha se posto quando ele chegou. Caminhou pelas sombras, direto até os chefes dos sacerdotes. Eles não se surpreenderam ao vê-lo, já tinham percebido a rachadura. E Judas não hesitou, não gaguejou. O que vocês me dão se eu entregar ele a vocês? 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Sem perguntas, sem resistência. Só o som das moedas caindo na mão dele. O acordo estava feito, mas o peso da traição ainda não tinha caído sobre ele. O ambiente era escuro, luz de velas dançava nas paredes de barro. A refeição estava pronta, mas o clima era tenso. Jesus estava com eles, 12 homens, uma mesa. Então ele falou: um de vocês vai me trair. O silêncio tomou conta. Um por um eles perguntavam: Sou eu, Senhor?
até Judas. Jesus olhou para ele. Tu o disseste. E naquele instante, algo entrou em Judas. Não era raiva, nem dúvida, era influência. Ele ainda era ele mesmo, mas não apenas ele. Levantou-se e saiu naquela noite. A mesa nunca mais foi a mesma. A noite estava silenciosa, Getsêmani coberto por sombras. Jesus orava, sozinho, enquanto os discípulos dormiam por perto. Então vieram os sons, passos, tochas, armaduras e Judas na frente, conduzindo todos. Ele andava na frente da multidão, olhos fixos naquele que um dia seguiu. Se aproximou de Jesus, sem espada, sem grito, apenas um beijo. Um gesto de carinho transformado em traição. Jesus não resistiu. Amigo, ele disse, faça o que veio fazer, amigo. Mesmo agora, Judas achava que controlava aquele momento, mas a profecia já tinha ido à frente e o céu permaneceu em silêncio. O dia amanheceu, mas nenhuma luz chegou até Judas. Jesus tinha sido levado, condenado, espancado, e as moedas de prata queimavam nas mãos dele. Ele correu até o templo. Eu pequei, gritou. Traí sangue inocente. Mas os sacerdotes viraram o rosto. O acordo já estava feito. As moedas caíram no chão, frias, vazias, finais. E Judas correu. Não até Jesus, não em busca de perdão. Ele correu para o silêncio. E ali, com o peso da própria escolha e sem um lugar onde deixar essa dor, Judas deu fim à sua história. Judas esteve perto, mais perto do que muitos. Ouviu a verdade, viu o amor, beijou o rosto da própria graça e, mesmo assim, se afastou. O nome dele ficou marcado na história, mas a história dele não está tão longe da nossa. Quantos estão próximos da verdade, mas nunca se entregam a ela? Quantos seguem com os pés, mas não com o coração? Isso não é só um alerta, é um espelho, um lembrete de que estar presente não é o mesmo que ter fé, e que a entrega precisa vir de dentro. Esse foi mais um episódio de Uma Visão do Céu. Curta, comente, se inscreva para mais histórias que revelam os fios invisíveis da Escritura. Até a próxima, permaneça na luz.